Vamos para a luta principal, Harold da Catuense, aqui de São Vicente, defendendo o título brasileiro dos meio médios contra o Vitor Oliveira, que acabou não batendo o peso e não vai, a luta não vai valer para ele o título dos meio médios do Campeonato Brasileiro. De 3 minutos por 1 minuto de intervalo. Senhoras e senhores, vamos receber Vitor Oliveira. Essa luta vale o título brasileiro meio médio. O Vitor adentrando ao ringue, atleta do corner azul, ele acabou batendo 67 quilos, portanto não vai disputar o título do meio médio, porque pesou acima do limite. Vitor Oliveira. Muito bem, senhoras e senhores, vamos trazer o atleta do corner vermelho. Ele vai fazer a defesa do cinturão da categoria meio médio. Vamos trazer para o ringue o atual campeão brasileiro meio médio, Harold Araújo. A transmissão agora. O pessoal tá falando aqui, Felipe, que o evento não ia deixar a Nádia perder. Ó, mas tu acha o quê? Eles acharam... Tu acharam o quê? Que alguém achou que ela perdeu a luta? Não, tem gênios que acham, tem. Então, pô, vou fazer curso online. Galera, vocês seguem o Round 13? Não, óbvio que não. Óbvio que não. Então, galera, se vocês não seguem, segue o Round 13, que lá tu vai entender tudo de boxe. Aí é. Ou não segue, por favor, não segue. Não segue. Não segue. Vamos ver a luta principal, porque o Harold poderia não querer defender o título hoje. E aceitou, topou mesmo o Vitor não batendo peso, não é isso? É isso aí, o Vitor não bateu peso por 600 gramas. E ali num acordo entre as partes, ele aceitou, o título vale só pro Harold. E o Vitor ganhando, o título fica vago. Se o Vitor ganhar, o título fica vago. Árbitro Marcos dos Reis. O Harold tem 4 vitórias e 2 derrotas. Ele vem de uma derrota, tá? Mas a luta não valia o título, tá? A colega Ana Lúcia. No ringue, já o Vitor Oliveira tem 4 vitórias também, mas uma derrota apenas por pontos. A luta de 10 assaltos, tá? Manteve-se os 10 assaltos, mas não vale o título para o Vitor. Só vale como defesa para o Harold, que fique claro. E se o Vitor ganhar, novamente, o título fica vago, o título brasileiro dos meio médios. Vamos lá, luta principal da noite. Última luta do Ringstar Boxing Club. Evento lotado. Vendeu todos os ingressos, né, Felipe? Todos os ingressos, evento casa cheia. Várias
vários influenciadores aqui, pessoas importantes do esporte. Foi um divisor de águas dessa sexta edição. Top, vamos lá. Começou o combate. Começou quente. O Harold trabalha bem no corpo. Trabalha muito bem no corpo o Harold. O Vitor espera um pouco. Boa combinação do Vitor agora, hein? Belo direto agora do Harold. Ótima sequência no corpo, voltou. O Vitor tentou revidar, mas acabou tomando direto na volta. Grande combinação do Harold. No momento que o Vitor parecia melhor. Primeiro assalto, Harold. Eu achei que acertou mais golpes do que o Vitor. 10-9 para ele. Começa bem o Harold na minha concepção. Luta digna de título brasileiro, né, Felipe? Com certeza. Começou quente o primeiro round. Imagina os próximos como você. Exatamente. Pessoal da Catuense aqui, em peso. Eu queria parabenizar a galera da transmissão, cara. Pessoal aqui do audiovisual da Unimes, parece um documentário que a gente tá assistindo, só que ao vivo. Tá sensacional. Sensacional, mais uma vez e mais uma edição eles dando aí todos os ângulos pra galera, inclusive da torcida, né? Começamos com 2 webcam e Deus do coração, e agora tá profissional o bagulho. A gente vai evoluindo. Hoje eu também conto com a presença aqui na transmissão de 2 alunos meus aí que trabalham com audiovisual. O Lucas e o Jefferson representando o grandão aqui, junto com a galera do audiovisual da Unimes. Top, não, tá muito boa a transmissão. Tá numa qualidade superior às transmissões que eu fiz na TV já, Felipe. Os caras meteram uma ideia ali de transmissor na câmera que tá sensacional. E o Harold mantendo o mesmo nível do primeiro assalto, hein? O Vitor tá precisando aumentar esse ritmo aí, senão vai ser isso aí que a gente tá vendo a noite inteira, porque é porradeiro o Harold, né? O Harold ele atira bastante golpe, pega duro e ele tem aquele famoso pombo sem asa perigosíssimo. Mas eu tô achando ele bem plantado, tecnicamente ele tá muito... Ele evoluiu de uma luta pra cá, a última luta dele foi no Samba Box.
que lutou com o Laison, outro excelente lutador. E foi uma luta muito dura. Eu achei que o Laison, o Harold faltou um pouquinho de técnica e essa luta ele parece estar aprimorado, cara. Tá, melhorou bastante e tá surpreendendo o Vitor, né? E o Vitor também, ele favorece um pouco o jogo do Harold. O Vitor tá economizando bastante golpe e aí o Harold tá tirando bastante golpe. E o Vitor tá tentando encaixar as combinações no melhor momento para ele, mas esse momento tá demorando. Exatamente, tá esperando muito o Vitor, né? Ele luta assim, ele luta esperando, ele é um cara que toma o tempo dele, só que o Harold não espera, cara. O Harold vai pra cima. E por enquanto, vai dominando as ações. Vamos ver se ele tem gás pra manter isso por 10 rounds, né? Tem essa questão também. Bem na esquiva o Harold. Belíssimo direto do Harold. O Vitor tenta ir pro corner, mas ó, sai bem o Harold. O Vitor tem que dar um passo a mais. Ele tá com a marcha para trás aí. A impressão que dá é que o Harold tá com uma marcha acima dele, porque tá esperando demais o Vitor. Final de segundo assalto. 10-9 novamente para o Harold, na minha concepção. (20-18) para o Harold na minha papeleta. O Vitor tem que modificar isso. Tudo bem, tem 8 assaltos ainda na luta, né? Claro. Talvez manter o ritmo do Vitor vai ser lucrativo para ele na sequência do combate. Mas no momento o Harold vai levando a melhor. É um lutador muito ativo, tem muito reflexo e muito volume, né, Felipe? E o Harold também tem uma característica de ser um atleta resistente, tendo em vista outras lutas que ele já fez aí, longas, enfim. E vamos ver se ele vai conseguir manter esse ritmo e se o Vitor vai crescer nos próximos rounds. Lembrando que o campeão brasileiro é o Harold. E ele ganhou o título nocauteando o Kelson Jacaré. Terceiro round. Vamos lá, terceiro assalto. Boa sequência do Harold agora. Parecia que o Vitor ia engrenar ali, mas... O Harold trabalha bem no corpo também, né? Mesmo quando ele não acerta o rosto, ele acerta o corpo. O Vitor tá soltando um golpe de cada vez. É difícil ele soltar a combinação. O Harold não, o Harold só solta a combinação. Como eu disse, pode ser que ao longo da luta o Harold não consiga mais soltar tanta combinação e o Vitor sobressaia, mas por enquanto ele está sendo mais acertado do que acertando. No caso do desafiante, do Vitor. Que não
conseguirá ganhar o título por não ter batido o peso, né? A torcida gritou agora, mas o golpe do Harold passou no vazio, tá? Trabalha bem o corpo. O Vitor reclama de golpe baixo. O árbitro disse que não. Segue o combate. O árbitro adverte o Harold aí para manter a cabeça mais acima. Agora uma boa sequência do Vitor. É isso que ele tem que fazer. É isso que ele tem que fazer, porque mantendo golpes isolados ele não está conseguindo se dar bem. Ainda vi vitória do Harold nesse terceiro assalto, hein, Felipe? O que você acha? Eu também. Teve os melhores golpes. Teve um volume maior e pelo volume encaixou mais golpes também. Por causa do volume. É aquilo que a gente falou. Não sei quanto tempo ele consegue manter esse volume de golpes. Mas, por enquanto, nesse ritmo, 30-27 para o Harold Araújo. E Glaumin Ferraro, seu documento está comigo, tá? Depois pega aqui. Segundos fora. Quarto round. O Vitor tá reclamando de golpe baixo e o árbitro agora advertiu o Harold. Foi a primeira vez. Eu achei ele um pouquinho realmente abaixo da linha de cintura esse golpe. Pouca coisa, mas foi. E o árbitro apontou. Bom cruzado do Vitor agora. A maioria dos golpes de ambos nesse round ainda não entrou em cheio, porque tanto o Harold está bem nas esquivas, quanto o Vitor está bem postado na defesa. Você vê que o Harold já não está no mesmo ritmo, nem tinha como manter. Eu tava achando muito difícil que ele fosse manter esse ritmo nos 10 rounds. E o Vitor agora se aproveitando, ó, sentiu o Harold. E o Vitor, por outro lado, soltando menos golpes isolados e mais combinações. Olha lá. Tá cansado o Harold, hein, Felipe? Tá cansado. E o Vitor colocou
bons golpes na linha de cintura. Isso vai minando também a resistência do Harold. Com certeza. É o que a gente falou. Os 3 rounds ele impôs um ritmo muito forte. Beleza. Pra gente ele ganhou os 3 rounds. Mas e o resto da luta? São 10 assaltos. Como que faz? Isso aconteceu na luta com o Carlos Henrique de Pitbull contra o Pará. Exatamente. O Pará virou a luta exatamente assim. O Carlos Henrique ganhou a primeira metade quase da luta. E depois o Pará foi crescendo e virou a luta. Grande golpe no corpo do Vitor, hein? Nesse assalto, o Vitor vai acertando mais o Harold, pelo menos por enquanto. Finalizou bem o assalto. Vitor Oliveira, pra mim, venceu o primeiro assalto dele na luta. O Vitor, 39-37 por Harold, por enquanto, no confronto. Parece, Felipe, que o ritmo da luta mudou em favor do Vitor, hein? O Vitor cresceu bastante nesse round. O Harold já aparentou um pouco mais cansado. Como a gente falou, manter esse ritmo numa luta de 10 rounds é difícil. Difícil. Só Mayweather, Pacquiao, só esses ETs aí. Acho que só o Pacquiao. O Mayweather controlava mais a luta do que o Pacquiao. O Pacquiao era a luta inteira metendo um monte de golpe, mas o Harold, nos primeiros 3 assaltos, impôs muita pressão. E agora a técnica do Vitor, e também eu acho que ele começou a combinar mais os golpes, também ajudou ele também. Ele mudou a estratégia, né? Parece que ele escutou a gente aqui na narração. Exato, parece. O Edu, quando eu comentava lá na Fox Sports, o Edu e o Edu e o Éder falavam que parecia que eu tinha um controle de videogame. Porque, pô, os caras ouviram o que a gente falava, mas o Vitor é mais ou menos isso. No quarto assalto, a luta pode ter virado pra ele. Vamos ver como é que o Harold... Parece que vem com tudo no quinto agora, né? Vamos ver se ele se aguenta, né? Esses poucos anos de boxe, parece que a gente aprendeu a fazer uma leitura. Um pouquinho, né? Algumas décadas aí a gente aprende. O Vitor reclama novamente do golpe baixo, mas o árbitro não aponta nada. E o Vitor volta, o Vitor começa a trabalhar no corpo, foi o que o Felipe falou. É interessante esse trabalho no corpo, tanto do Harold quanto do Vitor. Porque ele gera dividendos ao longo da luta. Tá com a boca aberta o Harold, hein? Já não tá mais inteiro. Vai prendendo no corner aí o Harold. Golpe do Harold passa no vazio. Round equilibrado até o momento. Também tem o seguinte, o Vitor tá com a guarda bem postada e o Harold desperdiça muito golpe na guarda do Vitor também. Tem isso. E isso cansa, né? O Harold agora tá jogando aqueles golpes, né, atirado. E o Vitor tá com a defesa bem postada aí, tá? Não deu nenhum golpe contundente, mas o Vitor tá sempre tocando. Belíssima combinação do Vitor agora.
Um round equilibrado no começo pode fazer a diferença. 2 diretos do Vitor, finalizando bem o assalto. O lutador do corner azul. E aí, Felipe, melhorou bastante a luta, hein? Tá bem mais competitiva nesse quinto assalto. Eu vi... Ó, pode ir pra qualquer um esse assalto, mas eu vi uma vitória do Vitor nesse round, não sei você. O round bem equilibrado, mas eu também vi uma pequena margem ali pro Vitor. Não pela contundência, mas pela conexão dos golpes. Ele foi o tempo todo, assim, uma defesa bloqueando bem os golpes e conectando sempre golpes não fortes, mas golpes limpos. Por enquanto, na soma dos rounds, né? 48-47 pro Harold. Mas ele parece estar puxando o ar. Eu tenho a impressão, pode ser impressão minha, que o Harold está mais cansado já do que o Vitor, até pelo que ele impôs nos 3 primeiros rounds. Vamos ver a partir de agora no 6º assalto. Sexto round. Boa combinação do Vitor agora. Ótimo upper do Vitor. Bela esquiva do Harold, hein? Bela esquiva do Harold. Ainda tirou uma onda aqui no... Veio aqui, tirou uma onda no corner do Harold. Acho que ele não tá tão cansado assim. Agora foi a vez do Vitor tentar dar uma provocada. A verdade é que ninguém está em vantagem clara nesses últimos assaltos. Os últimos 2 assaltos. Aquilo que a gente falou do volume. Não acertou com muita contundência, mas acertou o Vitor uns 2 golpes ali. E o Harold parou na guarda do Vitor, né? Então, acaba contando só pro Vitor essa troca de golpes especificamente. Mas agora o Harold acertou um bom cruzado. Outro bom direto do Vitor. Bons golpes no corpo do Harold agora, mas o Vitor volta com boa combinação. É muito... Acertou um bom cruzado o Harold agora, mas é muito golpe na guarda que o Harold deixa. O Vitor acaba sendo mais preciso. Final do 6º assalto. Novamente uma ligeira vantagem para o Vitor nesse 6º round. 57-57, ele acabou de empatar a luta na minha papeleta. Portanto, os 4 rounds finais vão ser decisivos. O Harold me dá a impressão que se recuperou um pouco, recuperou um pouco do fôlego, está menos cansado do que nos outros rounds, mas ainda não conseguiu levar uma vantagem nesse assalto. E para você, Felipe, quem levou esse round? Eu acho que o Vitor levou esse round mais uma vez, 10-9 pro Vitor.
Tô empatada a luta também pra você. Empatada a luta. 4 assaltos para definir ou a manutenção do campeão brasileiro Harold ou um título vago, porque se o Vitor ganhar, o título fica vago. Vamos lá. 7º round. O Harold sente um senso de urgência ali, talvez o corner tenha falado alguma coisa pra ele e vem com tudo pra cima. Vai parando na guarda, mas vai pressionando o Vitor. Bela combinação do Harold, hein? Volta com tudo no 7º assalto, Harold. Belo cruzado do Vitor. Outro cruzado. Tá lá e cá a luta. Que lutaço. Uma luta digna de título, pena que não vale pro Vitor o título, só vale pro Harold como defesa, mas é uma luta de título brasileiro. Belo direto do Vitor. O Harold continua com muito volume, mas pouca precisão. Até pela guarda fechada também do Vitor. Ele tem mais sucesso nos golpes no corpo. Bom cruzado do Harold. Esse passou no vazio, mas o outro gancho pega no corpo. Que round parelho até o momento. Boa combinação do Harold agora de 1-2, jab direto. Ambos os lutadores diminuindo o ritmo. Não tem como manter esse ritmo 10 rounds. Cruzadinho do Vitor também embaixo. Sempre pega no pêndulo ali o Harold. Bela combinação do Vitor agora. Belo direto do Vitor. Agora vem o Harold. Que round difícil, hein, Felipe? Sensacional. Sensacional. Um round bem equilibrado. E aí, os juízes agora que tem que se virar com isso. Eles que se virem. Olha, eu tô na dúvida de quem venceu esse round. Eu tô literalmente na dúvida. Eu acho que o Harold ganhou esse assalto, porque eu acho que eles acertaram um número parecido de golpes, o Harold um pouco mais contundente. Mas pode ter vencido o Vitor também né, tranquilamente. 67, 66 na minha pontuação pro Harold, mas pode estar pro Vitor também. É, concordo plenamente. Foi um round bem equilibrado e os juízes podem ter dado tanto para um lado quanto para o outro. Bastante equilibrado esse assalto. Porque o Vitor, ele solta muita combinação, ele acerta golpes que não são tão contundentes quanto o Harold. Mas eu acho que o Harold acertou mais ou menos a mesma quantidade nesse assalto. Agora vamos ver os próximos. 8º round.
Belo direto do Vitor, hein? Agora o Harold, foi a vez do Harold acertar e sair. O Vitor reclamou do golpe baixo, mas não achei baixo esse golpe do Harold agora. Volta com um bom jab, o Vitor também. Bela combinação do Vitor agora. É esses totalzinhos que eu falo. O Vitor não tem tanta contundência, mas ele vai tocando. Ele vai dando uns totalzinhos que vai machucando o adversário, vai pontuando. E vez ou outra, ele faz sentir, olha lá. Uma combinação, 3 ou 4 golpes. Mas era isso que estava faltando no Vitor no começo da luta. Ele estava soltando 1, 2 golpes. E agora ele solta uma combinação. Poucos segundos para o fim do 8º assalto. Fintou, lançou boa combinação. Agora o Vitor. Um bom jab, outro cruzado. E vai ser importante nesse assalto que acerte esses golpes o Vitor, porque está bem equilibrado também. Boa combinação do Vitor. 10 segundos. Vai acabar o 8º assalto. Termina o 8º round. E agora, eu acho que o Vitor teve uma ligeira vantagem e voltou a empatar a luta, Felipe. O que você acha? Concordo, 10-9 pro Vitor. Teve os melhores golpes, conectou mais golpes, 10-9 pro Vitor. 76-76 na nossa papeleta. Lembrando que tem uns 2 assaltos aí, pelo menos, que podem ir para qualquer lado. Então, os jurados podem estar vendo uma vantagem para um lado ou para o outro. 76-76 na nossa pontuação. Vamos para os 2 últimos rounds. Que luta, hein, Felipe? Lutaço, luta digna de um título brasileiro. Os 2 atletas estão de parabéns, viu? Os 2 atletas. Só de manter esse ritmo até o 8º assalto já estão de parabéns. Vamos ver o 9º e o 10º agora. Segundos fora. Nono round. Vamos pro 9º assalto. O Vitor começa já indo pra cima, hein? Olha o Vitor com tudo pra cima do Harold. Soltando combinações que ele não soltava até o momento no combate. De mais golpes do que ele costumava soltar. Bom jab ali do Harold pra cima do Vitor. Joga com a guarda baixa, chama o Vitor para tentar acertar o contra-golpe o Harold, mas se mantém fechadinho ali o Vitor Oliveira. Bom upper do Harold. Lá em cá o combate não dá para piscar. Acertou o cruzado ali o Vitor. Agora os 2 acertam. Parte pra cima o Vitor.
Tá com a esquiva em dia o Harold, mesmo não soltando a mesma quantidade de combinações, mas a esquiva dele tá em dia. Direto, pegou firme ali do Vitor. Golpes na guarda ali por parte do Harold. Passa no vazio esse diretaço. Que cruzado! O Vitor agora solta a nova combinação. Lembrando que ele começou o round soltando as combinações. Outro cruzado! Outro cruzado! O Vitor Oliveira fez o Harold sentir aparentemente, hein? Mas valente, responde o Harold e vai pra cima. Lutaça, o público aplaude os atletas aqui no Ringstar, hein? Que luta, que luta! Que lutão! Direto do Vitor cruzado, agora o Harold responde. Ambos os atletas vão pra cima com tudo. O Harold se dá bem nessa combinação. Termina o 9º round. Que lutaça! Que luta, hein, Felipe? Sensacional, luta digna da luta da noite do Ringstar Boxing Club. Tem uma galera de pé assistindo aqui no Ringstar Boxing Club. E agora a gente tem a difícil missão de pontuar. Eu achei que pelo conjunto da obra o Vitor Oliveira foi melhor nesse assalto. Concordo com você, achei que ele conectou os melhores golpes. O Harold cresceu um pouco no final, mas o Vitor levou vantagem nesse assalto. Então eu achei que durante o assalto o Vitor foi pontuando um pouquinho mais que o Harold. No final foi meio a meio para cada ali. Mas o Vitor ao longo do assalto acabou sendo melhor, 10-9. 86-85 entrando no último round, hein, Felipe? Vamos ver, esse é o, como diria o seu Newton Campos, último e derradeiro round. Último e derradeiro round. Lembrando que tivemos rounds bem parelhos nessa luta. Tá difícil de pontuar alguns assaltos. A microfonia braba aqui, mas já passou. Vamos que vamos. Laica, laica. Bela combinação do Vitor agora. Ele não pega com tanta contundência, mas os golpes pegam limpos, né? Então isso ajuda na pontuação dele. Combinação agora. O Harold tinha soltado uma anterior, mas o Vitor respondeu. Respondeu à altura. A diferença, até o momento, está sendo que o Vitor tem a guarda postada e o Harold com a guarda baixa, porque essa guarda baixa do Harold está custando para ele alguns pontos aí. E agora ele acertou um diretaço no Vitor. Que luta, que luta. Agora vem o Harold pra cima. A maioria para na guarda, mas ele veio pra cima. Tomou os contragolpes. O Vitor é bem preciso. O Harold joga mais no volume. Passa no vazio esse cruzado do Harold, mas se pega, hein? Agora pegou, hein? Agora pegou o golpe do Harold.
10 segundos pro final do round. E que último round. Cruzado do Vitor agora. Outro cruzado. E agora entra o Harold. E termina o combate. Que lutaça. Que luta. Que luta. Fim de luta. Que luta. Difícil dizer quem ganhou esse último round. Difícil dizer quem ganhou esse último round. Olha, dificílimo, mas eu vi uma pequena vantagem do Harold nesse último round. Eu também vi uma pequena vantagem do Harold, principalmente no final do round. Então, 95 a 95, empate? Na minha pontuação, empate. Mas olha, pode ir para qualquer um dos lados. Também acho que tá uma luta bem definida. Porque teve rounds bem equilibrados e vai depender do que os juízes aí, eles viram ali na posição. Porque lembrando que cada jurado senta num canto do ringue, então cada round pode ter enxergado de um jeito. Que luta! Não, os dois estão de parabéns, os dois atletas estão de parabéns. Que lutaça! Luta digna de título brasileiro dos meio médios. Lutaça! Vamos ver quem venceu o combate. Eu tendo a achar que foi um empate, óbvio, a gente marcou um empate. Eu tendo a achar que a vitória vai pro Vitor, mas eu não achei que a vitória foi pro Vitor. Eu tenho essa mesma impressão. Eu acho que se sair alguém vitorioso aí, seria o Vitor. Porém, eu acho que o empate tá bem... Mas mesmo se o Harold ganhar, também não dá pra falar que foi errado. Não dá não. Vamos ver o que os jurados vão pensar. Eu fiquei na dúvida em alguns assaltos. Mas olha, os dois são de parabéns. Os dois lutadores lutaram demais, meu Deus. Olha, esteja você torcendo para quem você está torcendo, os dois lutadores estão de parabéns. Você que é amigo do Harold, é aluno do Vitor, cara, lutaça, os dois de parabéns, cara. É que a gente viu 5 rounds para cada um, mas, né? A luta não se pontuou como um todo, se pontuou round a round. Round a round pra mim deu empate, isso sem querer ficar em cima do muro, mas deu empate. Agora, se fosse como um todo, ou se fosse contar os rounds mais apertados, talvez uma ligeira vantagem do Vitor, mas não é assim que se pontua, né, Felipe? Exatamente. Se tu olhar a luta no geral, tu vai falar que o Vitor levou uma pequena vantagem, mas a luta se pontua round a round. E, claro, como teve rounds bem equilibrados, pode se dar para um ou para outro. Vamos ver. Expectativa total aqui. Galera esperando. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores, exatamente.
Voltou o som aí, galera. Voltou o som. 93 a 96. Juiz Leonildo Souza, 97 a 93. Foi decisão dividida, hein? Decisão dividida. Senhoras e senhores, o vencedor por decisão dividida, Vitor Oliveira vence o combate por decisão dividida. Pessoal, só um minutinho, por favor. 96, 94, 97, 93 e 97, 93 pro Harold. Portanto, o título está vago. Então o título continua vago, mas a vitória foi do Vitor Oliveira contra o Harold. Um jurado viu a vitória do Harold por 97, 93. Outros dois jurados, um 96, 94 e um 97, 93 pro Vitor. E a gente viu um empate 95, 95. A gente não tá tão louco assim, né, Felipe? Não, porque tu vê que como foi decisão dividida, esses rounds equilibrados, uns deu para um e outros deu para outro. Exato. Exatamente. Ou seja, talvez a gente tenha pontuado certo.